A autoridade e o Estado têm o dever de promover o bem comum. Mas o que é o bem comum, afinal de contas? O bem comum é o bem só dos indivíduos, isoladamente de cada um, para que cada um tenha a máxima riqueza, o máximo poder, as máximas alegrias, o máximo conforto. É um bem de todos, em que nós temos que buscar o bem de todos, e, se for necessário, retirar os bens pessoais das pessoas individuais. O que é o bem comum? De erros para um lado e para o outro. Vamos ver o que a igreja nos diz. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estar novamente com todos, Deus abençoe a todos. Eu sou o Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, nós estamos juntos aqui novamente em busca do verdadeiro bem, né? Galgando esses passos, já que a humanidade busca o verdadeiro bem, já que o ser humano quer o verdadeiro bem, embora muitas vezes vá por caminhos que realize o mal, pratique o mal. Como nós vamos fazer isso, né? Como nós vamos chegar ao verdadeiro bem? E nós estávamos vendo, então, desse caráter comunitário do ser humano, da necessidade, portanto, de uma organização social, de uma vida social, porque é necessário uma vida social, a necessidade de uma organização social, a necessidade de uma autoridade social. E estamos falando da autoridade, que no nosso tempo é o Estado, né? Exercida pelo Estado. Vale para todas as autoridades, mas vale especialmente para o Estado. Estávamos falando, então, nos últimos vídeos, daqueles dois limites de que o Estado ele é um bem em si mesmo, ele é bom que exista para o ser humano um Estado, que ajude a organizá-lo, a ordená-lo para um direcionamento positivo, que esse Estado ele tem limites, né? E nós vemos dois grandes limites, que é a soberania que é do povo, de modo que, portanto, o Estado não pode agir contra a soberania do seu povo, e um limite mais importante ainda, que é o limite do direito natural, da lei moral natural, que o Estado não cria. O Estado não cria o bem e o mal, ele não determina o bem e o mal, ele tem que obedecê-lo, ele tem que se submeter a ele. Semana passada vimos como, semana retrasada, como o Estado não cria, não modifica e não destrói direitos. Ele apenas os reconhece e deve promovê-los. Bom, então, nesse sentido nós estamos nessa toada, e hoje nós vamos ver um elemento que é muito importante para a doutrina social da igreja, como o papel do Estado. Gera muitos questionamentos sobre isso, e realmente pode haver muita confusão, então nós temos que, dentro do possível, definir. O Compêndio de Doutrina Social da Igreja havia dito no número 394, nós lemos algumas semanas atrás, diz assim: a autoridade política deve garantir a vida ordenada e reta da comunidade, sem tomar o lugar do livre-arbítrio dos indivíduos e dos grupos, mas disciplinando-a e orientando-a no respeito e na tutela da independência dos sujeitos individuais e sociais para a realização do bem comum. Então, sempre aparece esse paradoxo, né? Esses dois aspectos aí, né? Que ele não pode tomar o lugar da livre atividade dos indivíduos, não deve retirar as liberdades individuais, mas deve direcionar para o bem. Algum tipo de limite ao ser humano acaba havendo, né? Mas tem que ser no sentido de direcionar para o bem e para o bem comum. E a questão de hoje é essa expressãozinha bem comum. O Catecismo da Igreja Católica nós já tínhamos visto também, por sua vez tinha dito no número 1903, a autoridade só é exercida legitimamente na medida em que procurar o bem comum do respectivo grupo. Vale para qualquer autoridade, né? Vale para o Estado. E em que, para atingir esse bem comum, empregar os meios moralmente lícitos. Então, é isso. Tem que buscar o bem comum e usar os meios lícitos para atingir esse bem comum. No caso de, aí vai seguir, né? No caso de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, tais disposições não podem obrigar às consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir e degenera em abuso de poder. Já falamos bastante disso. Hoje, nós vamos ficar mais nessa questão da definição do bem comum. É para o bem comum que a autoridade, que o Estado devem direcionar a sociedade e cada um dos seus membros. Agora, há muitas discussões do que seria esse bem comum. E há interpretações erradas do que deve ser esse bem comum. Como acontece muitas vezes, há um desvio individualista, exageradamente individualista, e há um desvio coletivista. O desvio individualista acaba vendo o bem comum como basicamente os bens individuais, ou a soma dos bens individuais, ou o bem individual de todos.
na verdade, os interesses mais particulares das pessoas e menos profundos até. Isso faria com que o Estado, a autoridade, deveria intervir o menos possível, necessariamente o menos possível em tudo, ao ponto de, na prática, quase que não intervir em nada, quase que não fazer nada. Um desvio sentido contrário, coletivista, acaba querendo esmagar esses direitos individuais e essa promoção dos bens individuais. Vai se colocar que se deve buscar o bem de todos, o bem de todos, o bem de todos, e para o bem de todos, os bens particulares, os bens individuais, podem ser negligenciados. E em nome disso acaba negligenciando os bens individuais. Na prática, o que acaba acontecendo é que, na verdade, não se está vendo nenhum bem comum, está se vendo o bem da autoridade. Essa autoridade passa a nominar como bem comum o que é o bem da própria autoridade. E nisso acaba indo todos os coletivismos que nós conhecemos. Semana passada, nós falamos do grande erro de Jean-Jacques Rousseau, da sua tese sobre a vontade geral, que é justamente um exemplo de desvio coletivista do entendimento do que seria o bem comum. Na verdade, ele não está querendo usar essa expressão bem comum, mas hoje em dia, o desvio coletivismo chama de bem comum aquilo que Rousseau chamava de vontade geral. Os desvios coletivistas, que Rousseau colocou e errou em tese, escreveu errado. Me remeto ao vídeo da semana passada, para nós não ficarmos repetindo, foi um vídeo bem longo. E todos os coletivismos do século XX o implementaram. Comunismo, marxismo, nazismo, fascismo, todos são, em alguma medida, devedores dessa ideia de vontade geral de Jean-Jacques Rousseau, que era tido por individualista, mas não era. Isso é um equívoco apenas. Um desvio do que poderia ser o bem comum. Hoje em dia, muitos marxistas querem se apropriar dessa nomenclatura, dessa terminologia cristã, esse termo bem comum, para nele colocar um conteúdo coletivista. Sempre, vamos retomar isso, que sempre, os nomes remetem a conceitos, a ideias. E é bom que nós tenhamos palavras, conceitos que expressem ideias claramente. Agora, quando nós vamos falar da realidade, simplesmente falar de nomes nunca será o suficiente. Nós sempre teremos que analisar a situação concreta. Porque uma pessoa pode estar chamando com uma palavra uma coisa e outra pode estar chamando com a mesma palavra outra coisa completamente diferente. Nós temos que analisar sempre a realidade, não os nomes, não os conceitos abstratos, mas o que na realidade está acontecendo. Bem, voltando, a Igreja orienta então que a autoridade, portanto o Estado também, tem que orientar para o bem comum. Então vamos lá, o Catecismo no número 1905 vai dizer: em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado ao bem comum. E este não pode definir-se senão em referência à dignidade da pessoa humana. Então aqui nós já colocamos uma primeira aproximação importantíssima, fundamental e que vai ajudar muito, que é o bem comum. Ele tem que respeitar sempre a dignidade da pessoa humana. A questão é que o ser humano, a verdade sobre o que é o ser humano vai ser um grande delimitador do Estado, de qualquer autoridade. A verdade do ser humano é uma coisa muito rica. São João Paulo II se opunha, na sua filosofia, se opunha ao individualismo e ao coletivismo e passou a chamar, a ideia, não só ele, mas toda uma corrente filosófica da qual ele fazia parte, da qual faz parte também Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, que o personalismo, o que nós temos que olhar é para a pessoa, o valor da pessoa. Não o indivíduo isolado, não o coletivismo, também o indivíduo, também o coletivo, mas o mais importante é a pessoa. 1906, o Catecismo diz: por bem comum deve-se entender o conjunto de condições sociais que permitam tanto aos grupos como a cada um de seus membros atingir a sua perfeição do modo mais perfeito e adequado. O bem comum interessa a vida de todos, exige prudência da parte de cada um e, sobretudo, da parte de quem exerce a autoridade. E inclui 3 elementos essenciais. Vamos voltar para a primeira metade do número. Entende-se o bem comum, então, como o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como a cada um de seus membros atingir a perfeição do modo mais completo e adequado. O que é a perfeição do modo mais perfeito e adequado? Bom, vai se relacionar com a visão de ser humano, novamente, de pessoa humana,
do cristianismo. O máximo desenvolvimento do ser humano é um desenvolvimento que o vai levar para o céu, que o vai levar para a eternidade. É ele atingir, aí é que está o erro de muitos hoje, muitos acham, não, o pleno bem de todos é, diriam as tendências mais individualistas, a máxima riqueza, o máximo prazer, o máximo poder, né? O máximo conforto, a máxima comodidade. Não é isso. Não é isso. É a perfeição. E a perfeição é uma perfeição moral, uma perfeição espiritual, uma perfeição de bem. É a capacidade de amar, de se entregar, de fazer melhor. Claro, dentro do possível, com as condições melhores também. Sim, se quer isso. Mas o bem comum passa por melhorar as pessoas, para que as pessoas sejam melhores, sejam mais santas. Para isso que deve direcionar o Estado. O bem comum interessa a vida de todos, exige prudência da parte de cada um, especialmente quem exerce a autoridade. Então é isso, né? Uma exortação à prudência para todos e para o Estado de maneira geral. Inclui 3 elementos, que ele vai começar a trabalhar a partir do número seguinte. O número 1907 vai falar do primeiro desses 3 elementos. O bem comum supõe, em primeiro lugar, o respeito da pessoa como tal. Vai voltar no mesmo tema. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade humana deve empenhar-se em permitir a cada um de seus membros realizar a sua própria revocação. De modo particular, o bem comum reside nas condições do exercício das liberdades naturais indispensáveis à realização da vocação humana. Por exemplo, o direito de agir segundo a reta norma de sua consciência, o direito à salvaguarda da vida privada, da justa liberdade, mesmo em matéria religiosa. Então, é isso, né? Vai voltar à questão da visão de pessoa humana e dos direitos fundamentais da pessoa. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, à intimidade. Isso nós falamos tantas vezes. Liberdade sexual, no sentido da não coação sexual, a livre associação, a liberdade de pensamento, de crença, de expressão do pensamento e da crença, né? Bem, o bem comum passa por salvaguardar isso necessariamente. E como quer levar a pessoa para o seu máximo desenvolvimento, para a perfeição, é de buscar o bem. Então, o Estado e a autoridade, ela tem que dar condições para isso, dar condições que as pessoas possam alcançar esse desenvolvimento. Em segundo lugar, então, em 1908, o bem comum exige o bem-estar social e desenvolvimento da própria sociedade. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. Sem dúvida, a autoridade compete arbitrar em nome do bem comum os diversos interesses particulares, mas deve tornar acessível a cada qual aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação, cultura, informação conveniente, direito de constituir família, etc. Então, o Estado, a autoridade, ele tem que servir ao ser humano, ajudar a propiciar que o ser humano se desenvolva, arbitrar quando houver conflitos, faz parte, e tentar ajudar a que todos os seres humanos acessem esses direitos fundamentais, que esses direitos não sejam violados. E uma organização social que ajude a promover esses direitos. Vejam, lembrando sempre que o compêndio de doutrina social da Igreja tinha dito que nunca pode se substituir ao indivíduo e à iniciativa individual, mas deve fornecer os meios. Então isso aqui não significa que o Estado tem que dar saúde gratuita para todos, educação gratuita para todos, trabalho gratuito para todos, vestuário, alimento. Não. Ele tem que propiciar que as pessoas alcancem isso. Talvez ela vai ter que ajudar a conceder isso para alguns que não tenham condições de se prover sozinhos. Bom, isso é uma coisa. Em que medida vai fazer isso? Aí vão ser discussões que vão ficar sem fim. Mas faz parte do Estado promover o bem comum e permitir que as pessoas possam se desenvolver para que todos esses direitos sejam garantidos e haja o desenvolvimento dessa sociedade. E o número 1909, terceira condição, né? Então, primeiro, salvaguarda dos direitos individuais e do valor da pessoa humana. Segundo, o bem-estar social e o desenvolvimento da sociedade, permitindo que todos tenham acesso a esses direitos básicos. E, terceiro, finalmente, o bem comum implica a paz, quer dizer, a permanência e segurança de uma ordem justa. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e de seus membros. O bem comum está na base do direito à legítima defesa pessoal e coletiva. Então, o Estado, a autoridade, deve promover a ordem, a paz, que não haja violência entre as pessoas, que esses direitos não sejam violados, então que não haja violação à vida, à liberdade, à propriedade, à integridade física, à saúde, enfim, a todos esses direitos fundamentais. Deve dar segurança para que as pessoas
tenham segurança de que esses direitos não serão violados. E o Estado se torna garantidor dessa segurança para as pessoas. Então, aí é que vai estar toda a questão das penas, né, do poder de polícia do Estado. Lembrando sempre aqui que isso vai ter que servir dentro da lei moral natural. Não é ele inventar direitos, não. É dentro da lei moral natural, ele tem que garantir a segurança disso. Não é inventar um direito X ou Y e fazer coercitivamente pelo poder de polícia, não. A lei moral natural, que é dada por Deus, bom, ele vai ser garantidor. Então, atentados contra a vida, contra a família, contra a propriedade, contra a liberdade, contra a integridade física, a saúde, a intimidade, a liberdade de expressão, de crença. Bom, aí ele vai coagir à honra, ao dever de trabalho, ao dever de honestidade, então, e aí por diante. Vai dizer o 1910, se cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permite reconhecer-se como tal, é na comunidade política que se encontra a sua realização mais completa. Compete ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil e dos cidadãos intermédios. Então, vai dizer que então, isso vale para todas as autoridades, ele vai falar para a comunidade política dos cidadãos, isso vai ser exercido pelo Estado. Aí depois ele vai falar no 1911 que também existe uma ordem internacional. Hoje há uma integração cada vez maior entre as diversas sociedades e entre os diversos estados e nações. Então elas devem buscar o bem comum também entre si. O catecismo não fala em uma autoridade interestatal, mas numa colaboração de todos os estados. As dependências humanas intensificam-se e estendem-se pouco a pouco a toda a Terra. A unidade da família humana, reunindo seres de igual dignidade natural, implica um bem comum universal e quer uma organização da comunidade das nações capaz de prover as diversas necessidades dos homens, tanto no domínio da vida social, alimentação, saúde e educação, como para fazer as múltiplas circunstâncias particulares que podem surgir por ali. Acudir às misérias dos refugiados, assistência aos migrantes, das famílias, reticências. Em 1912 vai dizer o bem comum está sempre orientado para o progresso das pessoas. A ordem das coisas deve estar subordinada à ordem das pessoas, e não o inverso. Essa ordem tem por base a verdade, constrói-se na justiça e é vivificada pelo amor. Então, o Estado autoridade não é um fim, ele é um meio para aprimorar e beneficiar a pessoa. E tem que estar submisso à verdade, né, a lei moral natural, busca justiça e vive no amor, na caridade, na entrega. Aqui alguns pontos, continua sendo muito difícil essa definição de bem comum, mas aqui o catecismo deu uns bons pilares, umas boas balizas para nós sabermos do que estamos falando. Bom, é isso que o Estado tem que promover então. Ok? Se você gostou, curta, compartilhe, divulga, se inscreva no canal, conheça todas as nossas séries, comente e seguimos juntos. E até o próximo. Deus abençoe.